Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês como eu passei o pior deserto da minha vida, como o Senhor foi me direcionando a passar esse deserto para que eu descansasse na mão dele e ele fizesse tudo conforme a vontade dele. A minha filha foi internada e eu fui, né? Fiquei com ela no hospital durante esse tempo e para mim foi o pior deserto que eu já passei, porque nenhum de nós, né? Queremos ver nossos filhos hospitalizados. E ela é uma bebezinha de 3 meses, tinha 2 meses. E isso me deixou muito, muito abalada, muito triste. Mas o Senhor foi me mostrando que eu precisava descansar. Então, eu descansei plenamente no Senhor. Tinha momentos de dúvida, momentos de angústia, mas eu preferia confiar no que Ele ia fazer, eu preferia confiar nele, porque senão, se nós não colocarmos a nossa confiança no Senhor, a gente não sei o que acontece. Eu me vi assim, se eu não, era a minha única opção, era descansar ali no Senhor, confiar que no que eu falava, no que eu vivia, aquele momento era o momento de realmente colocar minha fé em ação. Então, eu descansei no Senhor e fiquei forte ali do lado da minha filha. E quando eu senti Deus tocando no meu coração de que ali eu tava para ganhar alta no mínimo 10 dias. O médico falou que poderia ser 14 dias até o antibiótico da minha filha acabar, que ela tinha começado a tomar um antibiótico. E para fazer vários outros exames que ela precisava se deslocar para outro hospital para fazer e voltar. Com isso, ele me disse, né, que eu ia demorar e o Senhor foi me direcionando nesse tempo que eu estava lá. E o Senhor me direcionou uma coisa. Eu senti muito forte no meu coração que não era para eu murmurar, para eu não reclamar de nada, só agradecer, só louvar o Senhor enquanto eu passava por essa provação. Então, por esse deserto. Então, eu ali comecei a agradecer, né, pelas pequenas coisas. Mas eu fiquei no quarto de uma moça que estava reclamando muito. Ela reclamava por tudo, ela reclamava pelo café, pelo pão com manteiga, ela reclamava ela brigava com enfermeiros, brigava com médicos. E ficou um clima pesado ali, sabe? Eu cheguei a questionar o Senhor, falei, Deus, por que o Senhor me deixou nesse quarto, Pai? Por que o Senhor me deixou nesse quarto? E eu não estava entendendo, né, o propósito, mas eu descansei, falei, não sei, que o Senhor me deixou por um propósito. Então, ela murmurando muito a todo momento, só que eu dizia, eu não vou reclamar, o Senhor colocou no meu coração, não vou reclamar de nada. Podia ser qualquer coisa, eu não reclamava, eu agradeci, obrigado, né, obrigado, e se fosse, né, alguma coisa que eu não achei legal, eu preferia ficar calado ao invés de reclamar. Então eu não reclamava, eu não murmurava, só agradecia ao Senhor. E então, aquela moça que era para ficar 3, 4 dias apenas, ela achou que ficaria no máximo ali 5 dias, pela situação da filha dela, né, que era mais tranquilo, que estava ali recuperando, e já estava muito bem. Só que, o que acontece? Nós sabemos, né, através da palavra de Deus, que o povo de Israel, que era para ficar apenas 40 dias no deserto, eles ficaram 40 anos, dando uma volta. Por quê? Porque eles murmuravam o tempo todo, reclamavam o tempo todo. E por isso, né, o tempo do deserto deles aumentou muito. E eu vi que aquela mulher, o tempo dela estava, né, já era para ela ter saído, ela continuou. E ela ficava mais brava, ainda mais murmurenta. E eu conversei com ela, né, disse a ela que, eu falei com ela sobre a murmuração e tudo. E eu vi que ela melhorou um pouco. E ali em diante,
o Espírito Santo colocou no meu coração uma coisa. Você não ter murmurado, você não ter reclamado, você vai ser a primeira do quarto a ganhar alta. Eu estava com mais 3 mulheres no quarto. Ele disse, você vai ser a primeira a ganhar alta. Eu disse, sim, eu ganhar alta, a primeira a ganhar alta, como? Se tem várias coisas da minha filha ainda para ser resolvido, eles queriam investigar mais o caso dela, que era um caso muito raro, e eles também tinham um antibiótico que ela precisava tomar. Mas ele disse, mas aí tá, aí o Senhor tocou no meu coração, disse, tá bom, acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu tô ficando doida, que eu não vou ser a primeira, né, ela já tá saindo, eu não vou ser a primeira. Queriam dar alta pra outra também, mas por algumas coisas que estavam acontecendo, ela tava ficando, sabe? Aí aconteceu que passou, né? Aí no sétimo dia que eu estava internada, a cirurgiã chega de manhã para examinar minha filha. E quando ela chegou para examinar a minha filha, ela viu que o milagre havia acontecido. Outro vídeo eu vou contar para vocês, mas falando detalhes do milagre que aconteceu na vida da minha filha. Mas aí essa cirurgiã chegou e viu o milagre que aconteceu. E ela disse, não, pode dar alta para essa mãe, pode dar alta, porque a filha dela está ok, tudo ok. Aí tá. Aí eu assustei, não, porque foi um milagre que aconteceu, fiquei muito grata ao Senhor, muito grata. E então, chegou o pediatra depois, e o pediatra falou, olha, nós vamos dar antibiótico via oral. Se ela aceitar não dar alergia, ok, vocês vão poder ganhar alta. Eu disse, tá. Mas antes de chegar em mim e falar isso, ele chegou na outra moça e disse pra ela assim, você vai ganhar alta. Ela ficou toda feliz e tal. E aí também, eu fiquei feliz. Então, liguei pro meu marido, né, e disse a ele que o médico havia falado que eu iria ganhar alta. Essa moça, desde o dia anterior, na verdade, o pediatra já tinha falado com ela que ela ia ganhar alta. E ela tava esperando sua alta sair. E aí, nesse dia que o pediatra chegou e disse pra ela, primeira hora, hoje você vai ter alta. Ele chegou perto de mim também e disse, você vai ter alta. Eu liguei pro meu marido, ele falou, né, você pode ir embora hoje. Porque eu sou de outra cidade, né, mas eu disse, sim, meu marido tá aqui, né, tá de carro, tá na cidade, tá de carro, e veio, né, vai vir pra visita, então a gente já arruma as coisas e vai embora com ele. Então, tudo ok, liguei pro meu marido. Mas eu pensei, não, mas mesmo assim a alta dela vai vir primeiro do que a minha. Porque ela brigou tanto, né, que eles vão direto nela pra dar essa alta, né, pra ela. E, sim, o médico chegou à tarde, o médico foi a ela e abraçou ela, tal, abraçou a filhinha dela, tirou uma foto. E aí, deu um papel pra ela e veio até mim. E me abraçou também e tal. E deu a minha filha ou tirou foto com minha filha. E então, eles pediram para que a gente ficasse esperando, que as enfermeiras estavam ocupadas. E ficou nós duas esperando para a enfermeira vir e assinar a nossa alta e dar a nossa alta. E então eu e meu marido preferimos ficar esperando no corredor e ela ficou esperando no quarto. E a gente ficou lá no corredor esperando, porque essa enfermeira estava ocupada no quarto. E eu disse, não, vai dar alta primeiro para ela, porque, né, por tudo. Só que chegou uma outra enfermeira que chegou na recepção e a outra falou com ela que ela ali é alta. E ela já me chamou. E aí eu fui, ela falou, me dá o papel, por favor. Eu fui, dei o papel. Ela foi, assinou a minha alta. Eu fui e voltei no quarto, chamei a moça, falei que ela assinou a alta. A moça lá tá assinando a alta, não precisa guardar essa aqui não, que ela tá assinando a alta. E ela saiu do quarto e também assinou. E eu saí primeiro, né, do hospital. E ela saiu logo, depois de mim. Mas quando eu estava saindo, eu lembrei daquilo que o Senhor havia me falado. Que era para que eu seria a primeira a ganhar alta.
por não ter murmurado, por não ter reclamado. E isso foi uma lição. Quando a gente passa o deserto, nós temos que ficar atento aos detalhes, porque Deus quer falar com a gente. Ali no deserto, o Senhor quer nos falar, Ele quer nos provar, Ele quer que nesse momento difícil que nós estejamos passando, em vez de olhar para todas as circunstâncias, que a gente foque nele e olhe para Ele. E veja a grandeza dele, confie na grandeza dele, porque é um momento ali, né, nesse deserto, nessas provações, é um momento que coloca a nossa fé realmente em ação. Porque se formos uma pessoa, esquecemos de colocar a nossa fé em prática, de ali realmente descansar no Senhor, se a gente não perceber, a gente deixa que nossa fé de lado. E ao contrário, ali é o momento de nós exercermos a nossa fé, de colocar a nossa fé em prática, né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, a fé nós precisamos colocar em ação nesses momentos, né? Fazendo, exercendo a nossa fé, confiando no Senhor verdadeiramente no momento mais difícil que a gente estiver passando. Se você tem passado por um momento difícil, você está passando por um momento difícil, que você só sabe que ali é só a mão do Senhor, descansa, descansa. Eu sei que vai ter momentos que você vai chorar, que você vai chorar escondido, que você vai se abalar. A gente é humano, a gente é ser humano, a gente vai sim se abalar em alguns momentos, mas que você não perca a fé. Você se abala, você chora, mas você chora ali pro Senhor, chora aos pés do Senhor. Se precisar questionar coisa, questione ao Senhor. Ele é quem vai te dar total segurança nesse momento. É nele que você precisa descansar. Ele mostrará para você pequenos sinais no deserto de que ele está cuidando, de que ele está te guiando, está com você. O cuidado do Senhor é tão maravilhoso que teve um momento da internação que eu estava ali e pensei, nossa, queria tanto um fone de ouvido, queria tanto um fone de ouvido. E minha sogra havia me visitado, né? Tinha acabado de ir embora. E eu pensei isso, não, queria tanto fone de ouvido, porque eu queria ouvir os vídeos sem atrapalhar ninguém. Eu queria ouvir louvor, ver pregação e tudo. E eu não tinha fone de ouvido, não tinha levado fone de ouvido. E eu pedi meu marido, só que meu marido, você faz uma lista pra ele, ele esquece, né, do homem, esquece algumas coisas. E aí, eu falei, e no momento que eu pensei isso, que eu falei, não, eu queria tanto fone de ouvido, que eu olhei, depois de um tempo, eu olhei pro lado. O fone de ouvido, tinha um fone de ouvido caído do lado. A minha sogra, no momento que ela me visitou, ela deixou um fone de ouvido cair, bem do lado onde eu estava deitada, onde eu estava ficando. E ao ver o fone de ouvido bem na hora que eu pedi, né, que eu quis um fone de ouvido, eu vi ali um sinalzinho do cuidado do Senhor na minha vida. Então, o que eu posso dizer a você é que nesses momentos o Senhor vai mostrar em detalhezinhos que às vezes para você vai passar despercebido no momento. Vai passar. Porque nós somos assim, nós somos muito dispersos, muito distraídos e nós não vemos às vezes os detalhes que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não agradecemos pelos detalhes. Às vezes nós preferimos ficar distraídos, nós ficamos distraídos, nós preferimos reclamar de alguma coisa que saiu do nosso controle, mas nós esquecemos de agradecer pelos detalhezinhos. Então, que você, nesse momento de luta, nesse momento de deserto, resolva agradecer, ao invés de murmurar e reclamar, que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes. Que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus.